Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Ninguém perguntou, mas a gente quer falar. Cheers! Hoje o nosso tema é sobre a ilusão do controle. Amiga, acho que muitos já devem ter percebido quanto de energia que a gente gasta tentando controlar o imprevisível. O incontrolável, na verdade, né? O tempo, as pessoas, as relações. Então, esse tema pra mim, ele daria uns 5 episódios, porque a gente tem todo o tempo do mundo, a gente vai cortando e vai continuando. Eu acho que ele, inclusive, é um dos maus da humanidade, porque ele é o causador, muitas vezes, de processos emocionais dificílimos, né? Então, assim, a gente precisa contextualizar aqui, antes de começar a falar efetivamente do tema, que é o seguinte, o nosso cérebro, ele tem uma programação voltada para a previsibilidade, desde lá dos primórdios, né? Quando a gente precisava fugir do leão, quando a gente precisava ver as intempéries do tempo, tudo isso era necessário e essa função era super funcional, porque quem conseguia prever o perigo antes tinha mais chance de sobreviver. Só que acontece o seguinte, o ser humano evoluiu e a gente trouxe essa programação com requintes de complexidade, amigo. Porque hoje eu vejo que a gente não quer mais só controlar o ambiente externo. A gente passou a querer controlar a nossa existência. Olha que louco. Controle em todos os níveis, né? Os emocionais, as pessoas. Isso é louco. Por quê? A gente tem a crença de que a estabilidade, ela traz paz. E aí, a partir disso, a gente começa a querer controlar situações, pessoas, eventos. Só que o desgaste de energia é muito grande. Nesse ciclo é muito grande. E o que as pessoas sofrem, o que a gente sofre quando as coisas não saem como nós previmos, né? E tudo que a gente tenta abraçar, todas as previsibilidades, todas as hipóteses, é uma tarefa impossível. E aí o que acontece? Isso é uma criação do ego, na minha concepção, tá? Não sou psicóloga não, mas isso é uma criação do ego. Por quê? Porque o ego, ele quer nos proteger. Então ele cria um personagem interno que acha que pode controlar tudo. Mas esse mecanismo de defesa é pra gente não realizar a nossa completa impotência e vulnerabilidade diante da vida. A vida te pede licença para fazer o que ela tem que fazer? De forma nenhuma. Ela chega. Você tenta planejar uma obra. Você planeja uma obra, você coloca no cronograma, de repente, aconteceu isso hoje, estou com o telefone, cheguei super ansiosa, e eu fui tentar entender por que eu estava ansiosa. Opa, a obra que eu tô tocando não saiu como eu planejei. Já falaram que não tá dentro do cronograma. Aí eu já fico ansiosa e essa ansiedade vai mexendo emocionalmente com o resto do meu dia. Total. Mas é uma coisa que a gente não controla. Vai quebrar uma parede, vai achar ali algo que tá fora do previsto. E aí? E aí a gente pode ir para um nível mais profundo. Eu sempre fico muito, muito mal e eu, nesse meu processo de autoconhecimento, comecei a tentar buscar a resposta do porquê que eu ficava tão mal quando, de repente, eu sabia de alguma morte repentina. Assim, sabe? A pessoa deu um beijo na esposa, saiu pra trabalhar, papou, morreu. Aquilo me arrasava. E, às vezes, eu não conhecia a pessoa. Era uma pessoa, sei lá, uma pessoa da mídia. Você sofria pelo fato do imprevisível, do que acontece. E aí eu comecei a internalizar por que eu ficava daquela forma. E foi aí que eu tirei essa constatação de que, nesses momentos, eu realmente tinha consciência real de como eu era impotente diante da vida. Entendeu, amiga? E isso é uma certeza que o ser humano não está preparado para absorver. E por isso que a gente fica tentando controlar. E nesse processo todo... Eu fico até arrepiada, porque são várias perguntas e é o tempo inteiro tentando lidar com essa situação, né? É de arrepiar. E de colocar realmente, internalizar e colocar dentro da nossa cabeça que a gente não controla. E a gente sabe no racional, mas quando você joga pro emocional, aquilo te domina de uma forma. É a necessidade de buscar segurança, de buscar alguma estabilidade para você encontrar alguma paz. Só que isso é muito louco, porque a demanda de energia é gigante. É o que você falou. É em tudo. Em algum momento você vai começar a se machucar. E aí a gente está falando de processos emocionais sérios, ansiedade. Gente, o mundo está ansioso. Não tem ninguém que não esteja sofrendo com ansiedade. Controlar pessoas. A partir do momento que você começa a querer controlar o outro, você de alguma forma não vive mais sua vida, não vive sua vida e está tirando dele
o que poderia ser o maior elo de conexão entre vocês. Por quê? O que é conexão genuína? Qual que é o maior elo? É a pessoa ser quem ela é. A partir do momento que a pessoa não pode ser quem ela tem que atender às suas expectativas, você está tirando dela que é mais valioso, entendeu? Então, as pessoas sofrem também. As pessoas que convivem com o controlador sofrem também. É um sofrimento coletivo. E aí você falou de relacionamentos, né, emocionais, e assim, tem com as pessoas, e eu falo, eu sou uma controladora nata, assim, eu nasci pra controlar e pra dar ordem. Isso aí, o que você quer fazer, meu filho? Eu queria dar ordem. A partir do momento que eu percebi, né, lógico que não buscando ajuda, né, ajuda profissional, de que o quanto eu sofria tentando controlar outra pessoa que eu não consigo controlar. A outra pessoa não aceita o controle, muitas das vezes a gente entra no embate quando deveria vir o amor genuíno, a liberdade, a confiança. E a tentativa de controle de filhos. Também. É outra coisa, porque eu falo que controle de gosto de filho. Tentar são nossas projeções que a gente joga no outro e a gente quer que ele atenda às nossas expectativas. A gente faz isso muito com filho, né? E filho é pior, porque eu brinco que filho é uma parte do seu corpo que é independente, que tem uma vida independente da sua e que você não tem controle nenhum. Mas que você quer projetar. E que você quer proteger, você quer projetar. E muitas das vezes você acha que a sua segunda opção de dar certo também. Não, mas eu não fiz dessa forma pro meu filho, ele tem que fazer, porque eu não fiz, no meu não fiz, não deu certo, vou tentar que ele faça. Isso aí. Não funciona. Não funciona. E é um desgaste, é uma frustração contínua, né? Porque a gente só desgasta energia. E eu tava lendo esses dias um artigo, cara, que eu achei fantástico. Eu esqueci o nome da autora, mas eu vou trazer porque eu quero fazer um episódio sobre isso, que é o poder da vulnerabilidade. Você tem falado eventualmente sobre isso. Com você, porque a gente não se permite ser vulnerável. Porque a gente foi educada a achar que a vulnerabilidade é um sinal de fraqueza. Sim, mas é porque a gente tem essa mania, ou vem, né, muito tempo de tentar controlar. É uma construção social isso, né? Uma construção social. A gente vive numa sociedade que parabeniza o excesso de planejamento, o excesso de controle, de planilhas e metas, e eu tenho que atingir. Relatórios e resultados baseados em matrix mesmo de pensamento e de tal. E a vulnerabilidade, ela é rechaçada. Ao passo que essa autora, como eu estava dizendo, ela fala que a nossa maior potência está nos nossos maiores estados de vulnerabilidade. Eu achei isso tão incrível, porque uma das coisas que podem assim, ajudar muito a gente a lidar com o nosso controle é estabelecer a confiança na vida. Tão difícil, né? Confiar num ato de fé. Sem garantia. Eu continuo arrepiando. Esse assunto é bem muito profundo. Esse assunto mexe muito comigo. E assim, eu sou cristã e sou praticante, vivo muito isso. E é uma coisa que, dentro das minhas ansiedades, né, diárias, que eu tento controlar e entender, porque eu tento raciocinar o que está acontecendo com a minha mente ou o meu corpo, todos os dias vem isso, assim, quando eu me vejo assim, Senhor, que seja feita a sua vontade. É o imprevisível, né, aceitando o imprevisível, que no meu caso, para mim, significa a vontade de Deus na minha vida e que eu não controlo. Que o máximo que eu posso pedir ou orar é que a sua vontade seja igual à minha, né? Porque assim, é direito meu fazer os meus pedidos, né? E aí você já está controlando, porque Não, que eu só tô pedindo, mas só tô pedindo. Se quiser atender, que você atenda. Senhor, se for da sua vontade, que o Senhor atenda meu pedido. Se não for, eis-me aqui, Senhor, né? Eis-me aqui. Só que eu não sei se tem a ver também com a idade, né? Eu tenho a sensação que eu fui ficando mais ansiosa com o passar dos anos. Lá atrás, quando eu tinha nada pra dar certo, né? Tipo assim, minha vida foi... Né, casei muito cedo, não tinha nem faculdade. Então, assim, em tese, não tinha nada pra dar certo. Eu não me sentia ansiosa. Eu só fazia, tentava controlar o máximo possível. Eu ia com a unha. Você vestiu a armadura e foi. E fui. Sofria do jeito que fosse, mas eu aguentava a pressão. Eu sempre aguentei muita pressão. E só ia. Eu só fazia e não olhava pra trás, não olhava pros lados. Eu só ia fazendo, tentando controlar
tudo que tivesse Você ao acha que meu isso te controle. trouxe Madureza, sequelas? com certeza. Muitas, né? Muitas. Traz. Que hoje, na hora que eu estou numa fase que eu posso realmente olhar e falar assim, opa, eu estou num momento Que eu posso relaxar. que eu posso relaxar. Eu não consigo. Aí vem a ansiedade de não saber do futuro, do imprevisível. Quem sabe do futuro, né? A pergunta é essa. Ninguém, né? E aí, uma das coisas que eu venho trabalhando em mim, sou uma ansiosa nata desde pequena. Também. Hoje total. Controladora. Eu acho que o controle está muito relacionado à falta de confiança, ao medo do fluxo da vida, ao medo das incertezas, ao medo daquilo que você não prevê, daquilo que você não tem garantia. E a minha solução interna para isso, que eu venho tentando desenvolver, é esse ato lindo de fé, de confiar sem garantia nenhuma, confiar pelo simples fato de saber que algo maior te ampara, sabe? Então, quando você descansa nessa certeza, esse desconforto, essa coisa horrível, essa angústia, ela se dissipa, né? Mas é tão difícil criar um estado interno de confiança contínua, sabe, amiga? É um processo, é um trabalho que eu faço todos os dias, eu comigo mesma, né? E além disso, eu acho que a gente pode falar também que, assim, a gente precisa desenvolver ferramentas internas para lidar com os imprevistos, porque os imprevistos, eles vão acontecer, as fatalidades, elas vão acontecer, mas a questão é como que a gente reage? A gente reage a tudo diante isso. do previsto, né? Como é que tá seu nível de resiliência? Sua flexibilidade cognitiva, que nada mais é do que você saber se adaptar ali àquela mudança de rota inesperada. E aí, você é uma pessoa que consegue? Você se vê? É isso que eu te falo. O que eu tenho buscado muito, porque esse excesso de controle me faz sofrer. E aí, vamos lá, as perguntinhas, né? Nesse sentido de como que a Amanda reage. Se você tem algo, né, que você sabe que você não controla, você vai ou você prefere não participar daquele momento? Você já se pegou? Como assim? Se você algum passo que eu tenho que dar mais, daquele desconhecido que a gente... Sim. Amiga, eu hoje, na minha vida, eu vou com medo mesmo. Isso aqui é um exemplo. Legal, né? Não, isso aqui é um exemplo, gente. Porque, assim, era uma coisa que eu queria muito fazer por diversão, era uma coisa que eu senti dentro de mim. E você lembra que falou, amiga, eu tenho... Era um medo, mas era um medo assim, cara, o que eu vou arrumar esse rolê pra minha vida nessa altura do campeonato? Entendeu? Mas abram seus parênteses, tá, gente? Porque continua tentando controlar. Né? Era just for fun desde sempre, mas as metinhas já começaram. Então, todo aquele trabalho que a gente faz nos bastidores, na bicicletinha, né? Tentando se desenvolver, ele é contínuo. Ele é contínuo. Porque aí ataca o perfeccionismo, porque a pessoa não consegue fazer nada mal feito, mesmo de brincadeira. Entendeu? Mas, enfim, é a luta de migo comigo mesmo. Sim, todos os dias a gente vai passando por desafios, né? Sim, e crescendo com isso. Eu acho que eu particularmente tenho uma busca constante em aprimorar minhas ferramentas internas para poder lidar com tudo isso. Mas eu te faço outra pergunta. Você acha em qual área da sua vida que você tem mais dificuldade em relaxar, em se permitir, em entrar no fluxo? Qual área você acha? Profissional? Nossa, profissional, afetiva? Não, acho que profissional. Acho que todas. Eu falei, eu sou uma controladora nata, mas eu estou em processo de tentar tirar esses meus excessos de controle. No trabalho, eu tenho tentado delegar muito. Isso é importante, e eu tenho saber conseguido, delegar. Assim, e eu tenho conseguido de uma forma que eu delego. Uhum. Eu delego, mas só que eu sou muito dura ainda, então eu delego. Chega um momento que não fluiu... Você confia desconfiando ainda? Não, até que, assim, eu confio, mas a gente vai tendo as métricas, né, de controle, não é desconfiando, mas são métricas de controle. O fato de você relaxar isso é no trabalho, né? Permitindo fluir, não significa que você tem que ficar lá. Não, a gente tem as métricas de controle, a métrica tá fluindo, ok. A métrica 1 não fluiu, aí você dá feedback, ajusta, tenta ajustar, não flui, corta e tchau. Mas hoje você acha que você melhorou nesse aspecto? Eu melhorei na vida pessoal muito, né? Agora, lógico que cada época da vida a gente passa por alguns desafios. Os controles de filhos, pra mim,
Ainda é difícil. É uma questão, porque enquanto eles não viram adultos, né? Que eu tenho filhas adultas. Isso é normal, né? Mas acho que é pra sempre, amiga, né? Não. A partir de que virou adulto, pagou as próprias contas, amiga, assim, pelo menos fala assim, meu trabalho tá feito. Eu viro Porto Seguro, tô aqui pro que precisar, mas a vida passa a ser, assim, eu criei. Então eu falo assim, eu dei tudo que eu podia, né, demonstrar de ética. Eu fiz minha parte. Fiz a minha parte. E eu acho que é muito importante você estar com essa consciência. Fiz minha parte, agora é com você. Então, os meus controles, eles vêm realmente, por exemplo, assim, agora estamos com o filho adolescente. Sim. Então, é um problema no meu caso. Até porque os meus filhos também são fortes igual a mim. E questionadores igual a mim. E acham que são adultos igual eu achei lá quando eu tinha 16 anos. Sua mãe deve estar feliz agora. Muito. Então, vem esses questionamentos. Só que eu continuo. Aí eu aumento a dose de cobrança, infelizmente. Eu tenho que aumentar a dose de cobrança, eu tenho que aumentar a dose de controle. E eu falo, ficar em cima. Você dá uma certa liberdade, controlada. Tá fluindo? Você vai deixando. Não tá fluindo, você vai puxando. E aí eu vou puxando o cabreiro. Só que quando eu puxo muito. Gente, eu fico pensando aqui, por que é tão difícil, né, a gente desenvolver essa entrega completa, assim, ao fluxo? Porque, olha, eu vou começar a filosofar. Porque é muito verdade, eu adoro essa metáfora de que a vida deveria ser como um rio mesmo. Um rio flui, independente dos obstáculos que Mas são muitas variáveis, né, amiga? E assim, ele vai se adaptando. A gente deveria ser como as águas do rio, que vai se adaptando à medida que os obstáculos fluem sem deixar de fluir. Eu acho isso incrível. Eu acho, assim, que, sinceramente, se algum dia eu conseguir encontrar essa versão minha, assim, de forma completa. Mas você não acha que isso é um crescimento, é um autoconhecimento, é uma um processo? É um processo? Falando, cada dia um passo. Eu tenho mania de me cobrar demais também, né? Isso é um fato, é meu. Eu sou muito autoexigente. Por outro lado, eu vejo pessoas que, assim, quando eu olho, eu falo assim, não é possível. Eu tenho dificuldade muitas das vezes. Não é possível. A pessoa não se cobra com nada. Muitas das vezes tá num relacionamento, acho que por comodismo, né? Que a gente falou. Às vezes tem medo do que não conhece e fica num lugar que não tá a bom. merda quentinha geralmente é mais gostosa do que pular a borda da piscina pro desconhecido, entendeu? O que mais tem é gente querendo ficar na merda quentinha, confortável, conhecida. Há uns anos atrás eu ouvi uma frase que passou a fazer muito sentido pra mim, que na minha vida e é minha diretriz, assim, acho que já era, mas passou a ser ainda mais. É preferível ficar 5 minutos vermelho do que o resto da vida amarela. Então, assim, é preferível você sofrer alguma coisa pra gerar uma mudança. Claro que não tem mudança porque você vai sofrer. Desconforto. Você vai ter esse desconforto. Não tem, gente. Certeza, movimento é desconforto, mudança sem desconforto não existe. Desconforto é zona de conforto, é zona de conforto. Mudança gera desconforto. E é isso que te faz crescer, expandir, ir além. Quem não tá preparado e que não quer isso, vai morrer na zona de conforto, na merdinha quentinha. É isso. Você tá vendo? Dessa forma eu nunca tinha ouvido. Eu adoro a merdinha, o cocôzinho lá, todo quentinho, gostoso. Eu não gosto, não. Porra, então claro que não. Olha pra você, cara. Eu tenho super dificuldade com a zona de conforto. Aonde você nunca vai me ver na zona de conforto. Se tiver fácil demais, aí você esquece porque não me desafia. Eu também já tô buscando equilíbrio, porque essa coisa de ter que ser difícil também não tô muito afim, mas eu não deixo de fazer o movimento, mesmo que esse movimento me cause desconforto num primeiro momento. Eu gosto de além, né? Muito. Um assunto que tem se falado muito no âmbito empresarial, que é a dificuldade de mão de obra. E aí, uma das coisas que alguém me pergunta, você tá com dificuldade? Eu falei, tô. Só que eu passei, assim, a gente passa a mudar o mindset, né? Porque a nossa zona de conforto tentar manter a equipe. Como sempre, a gente vai tentar ao máximo evitar a mudança. A gente vai tentar porque é o melhor para a empresa também. Só que, por outro lado, a gente tenta evitar por quê? Porque é cansativo treinar. Claro, é zona de conforto total. É zona de conforto total. Então, a partir do momento que você entende que não existe mais essa zona de conforto, que todos os dias você tem que entrevistar alguém. Todos os dias você tem que treinar alguém. É um mindset que você mudou. E aí é um mindset que você muda, que isso passa a fazer parte da sua vida. Esse desconforto, e depois passa a não ser mais desconforto. Exato. Passa a ser o padrão. Passa a ser o padrão e que vai te levar, às vezes, de não permanecer com alguém que... E a gente faz isso, né? Cara, colaborador. Absurdamente. Principalmente cargo de confiança. Eu tenho essa péssima mania. Em todos os cargos, não é só cargo de confiança, não. Em todos os cargos, a gente acaba, mas...
Né? E se essa pessoa não estiver mais Ai, que comigo, como vai ser? Mas já me preguiça conhece, de começar tudo de novo. É resistência à mudança, é resistência à E aí é mudança. nessa resistência à mudança que muitas das vezes a gente não dá um passo a mais. Claro que não, a Muitas das oportunidade vezes que eu busco passa e melhor. acabou. A Então, oportunidade passa e você tá lá na merdinha confortável. Por quê? Porque a zona de conforto ela é deliciosa, é muito mas boa. ela nunca vai te proporcionar a evolução, a potência, o crescimento que o desconhecido, quando você encara, te proporciona. Você vira uma outra pessoa cada vez Senhor, que você... já vou pegar amanhã, já vou que resolver você encara uma mudança. 3 situações que eu tô enrolando, isso. que eu tenho. A gente isso. sabe que a gente tem que agir. Nossa, ó, quando você fala assim, ó, tem uma situação que eu tô enrolando também, chega a me dar até uma fisgada. Mas é isso. É isso. A gente precisa. Esse medo do imprevisto. Nossa, mas não tá ruim, mas não. Dá pra aguentar mais um pouquinho. Ai, eu vou ter que fazer esse movimento, meu Deus, que desgaste emocional. Vida inteira é assim, né? E a vida toda é assim. E é isso. Então, acho que a gente abordou aqui questões importantes. O controle, ele pode ir, né? Desde que a gente pode filosofar e pode botar nossa Sabe uma mudança que eu fiz, principalmente esse ano, e que me causa desconforto todos os dias, quando termina um projeto, que é dos meus eventos esportivos, quando termina o projeto, eu falo, não vou fazer mais nenhum. Porque a gente não controla nem antes, nem durante e nem o depois. Nossa, porque que você não sabe maravilhoso você acha que foi tudo maravilhoso. Entregar ao fluxo. Você vai pegar o NPS, aí a pessoa reclamou de alguma coisa. Reclamou de uma coisa que você não controla. Não controla. E isso me gera uma ansiedade gigante. Eu falo assim, não é o meu business, não vou fazer mais, não vou. Aí, por outro lado, depois passa, né? Passam uns 2 dias, 3 dias. Ah, mas eu quero o desafio de novo. Mas é a recompensa também que você tem, né? Você não tem só problema, com certeza. Não tem só problema. Tem um reconhecimento, mas profissional. É essa ansiedade de não controlar. Porque principalmente quando a gente não é compra e venda de produto, que você tem um padrão, que você tem aquilo que você pode entregar. É porque não depende só de você, depende de uma série de variáveis. Não, são variáveis. Você faz alguma coisa no aniversário. Imagina um aniversário. Você vai fazer um aniversário, de repente, o tempo fecha, outdoor. Imagina aquele desespero. Não, isso aí você não fala não, porque eu já decidi. Eu sou uma pessoa solar, a não fazer aniversário em lugar aberto, lugares diferentes. E eu penso, porque o estresse que me gera em não poder controlar a atração principal da festa, que seria o sol, me dá que eu não quero fazer mais. Eu já tô nesse sentido. Mas se você já entende até onde te machuca e aonde não te machuca, isso é que eu já consegui lidar, aquilo eu não consigo. Tem que ter essa consciência. É igual, vai viajar, paga uma fortuna na viagem, chega lá, chove, gente. Vai pro lugar de praia, chove todos os dias. Quem nunca? E aí, você vai fazer o quê? Você vai entrar na reclamação, na lamúria, vai ficar lá piorando o que já tá ruim? Ou você vai pegar aquela porra daquele limão e vai fazer uma limonada? Eu tô aqui, então o que eu vou fazer com isso? É isso, não tenho o que fazer. Não consigo pegar um elevador e ir lá falar com São Pedro. Então o que eu vou fazer? Bom, eu vou tentar fazer lidar melhor do possível com o imprevisível, né? Mas tudo que eu posso fazer de melhor. E eu acho que é isso. É sobre isso, cara. Isso, né? Aprender a lidar com o imprevisível da vida, né? E se entregar aquele fluxo, não tendo tanta inflexibilidade, tanto apego. Cara, tem que ser desse jeito, não... É isso, eu acho que é isso, é fluir como um rio mesmo, sabe? Acho que a metáfora perfeita é fluir como um rio. E a vida fica mais fácil pra gente, fica mais fácil pra quem nos acompanha, seja companheiros, sejam amigos. Né? Imagina viajar com uma pessoa que deu alguma... Viajar, então, é uma prova de amizade, de resistência, de amor, porque você conhece as pessoas ali, porque imprevisto acontece o tempo inteiro. E aí você tem aquela pessoa que tá ali perto de você, que aconteceu, a gente perdeu o voo. Aí ela vai entrar no looping da reclamação. Caraca, meu Deus, eu não consigo lidar com isso. Não consigo. As pessoas que viajam comigo sabem. Então, eu sou dessas. Eu falo, gente, perdeu, vamos, qual que é a próxima opção? Essa é aquela que vai dar. O que vamos fazer? E é isso, tem que ser assim. Tem que ser. Não tem, porque o sofrimento ele é opcional. Isso é muito verdade, não é clichê, não. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. É isso, gente. Então vamos lá, né, amiga? Vamos tentar lidar com a nossa necessidade louca de controle, do que a gente não controla, porque a gente não consegue controlar nada, né? Ou pouquíssimas coisas. Se colocar aí vulnerável diante da nossa completa impotência da vida, entendeu? De tudo que se apresenta, da existência. E viver o presente, que eu acho também importante falar, porque a única certeza que a gente tem é desse momento, do aqui e agora. Daqui a 2 minutos você não sabe de nada.
nada. Daqui a 1 segundo você não sabe de nada. Então, a única certeza que a gente tem é essa. Então, vamos fazer dessa certeza a melhor certeza possível que a gente pode ter. É isso aí. É isso. Gente, a gente espera que vocês tenham curtido, compartilhem, né? Porque agora a gente pede compartilha, mostra para uma amiga, para a vizinha, envia para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir um pouquinho do que a gente falou. E comentem também, mandem feedbacks, que a gente adora ouvir vocês. Ama. Beleza, é isso? Gente, é isso. Se fez sentido para você, pega, compartilha, igual o Renato falou, e espalhe isso aí para quanto mais pessoas, melhor, tá bom? É isso aí. Vemos vocês no próximo. Cheers! Cheers.